rei aqui, ele tinha uma doença, mas ele era rei, tinha condições, não era pobre, era rico, milionário, mas ele não conseguiu recuperar a sua saúde, ele não conseguiu assentar a sua saúde. A Bíblia diz aqui que ele estava doente, estava com uma enfermidade, ele estava com uma enfermidade. E a Bíblia diz que veio um profeta e falou com ele: olha, coloca a sua casa em ordem, ajeita as suas coisas aí que você tem que ajeitar, porque você vai morrer, você não vai viver. Então se prepara, porque você vai morrer. Quem aqui, irmão, já teve alguém que você sabia que ele precisava se preparar para morrer? Quem aqui? Eu tive uma pessoa, irmãos, que Deus me deu uma profecia para ela, um pastor, e Deus falou assim: olha, e eu chorei no dia que eu passei a profecia. Eu não sapateei, eu não falei isso, não. Pela manhã Deus me levou e Deus falou assim: olha, daqui a 30 dias Deus vai levar a sua mãe. Eu chorei, chorando eu falei a mensagem para ele. E não é fácil, irmãos, tanto aquele que recebe quanto aquele que vai partir. E essa senhora estava bem de saúde, muito bem, estava andando, estava caminhando, e Deus levou ela. E aqui o profeta, a função do profeta era comunicar ao rei que era para organizar a sua casa, porque ele ia morrer. Não tinha jeito, estava morto. A sentença estava decretada sobre a vida do rei. Irmão, se um rei, por nome Ezequias, a sentença dele já estava decretada, Deus falou com o rei Ezequias. Não era o tempo da graça, era o Antigo Testamento, e Deus fala com o rei Ezequias. Deus, irmão, está falando com alguém aqui nesta noite. Alguém aqui pensou que ia morrer por causa da ansiedade, por causa da depressão, por causa dos problemas. Você pensou que ia morrer, não é assim? Mas você não vai morrer. E aqui o profeta ele diz assim: ó, coloca a sua casa em ordem, porque o verdadeiro profeta de Deus, ele não só traz cura. Um dia, uma mulher, uma viúva, chegou ao profeta Eliseu e falou: profeta, meu servo era teu servo e ele morreu. E agora os credores vieram tomar conta dos meus bens e dos meus filhos. O profeta, ele não disse para aquela mulher que era para ela ir, que estava tudo bem. Ele não tirou o dinheiro do bolso dele, o profeta, e entregou e resolveu a situação dele. Ele disse assim: olha, o que você tem na sua casa? Ele disse: eu tenho um pouco lá de azeite. E ele disse: vai e fecha a tua porta, você com seus filhos, entra na tua casa, fecha, que vai multiplicar o azeite. Então a função do profeta, ele não é só profetizar cura, milagre. Deus deu a sabedoria ao profeta para dar instrução até administrativa. Tem pessoas milionárias, tem pessoas ricas que simbolicamente se dobram e se humilham diante de Deus por causa de uma pessoa simples, por causa de uma pessoa simples, humilde, uma irmãzinha. Por quê? Porque a função do servo de Deus não é só profetizar cura, mas dar uma direção para aquela situação. E o profeta que ele dá uma direção. Para finalizar aquela história, a Bíblia diz que a mulher multiplicou, não tinha mais vasilha, parou o azeite. A Bíblia diz que ela vendeu o azeite, pagou os credores e viveu do resto daquele azeite, porque o profeta tinha um espírito de sabedoria na vida dele. Então o homem e a mulher de Deus, ele não pode somente chegar e falar: nós vamos curar em nome de Jesus, nós vamos orar em nome de Jesus. O profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que ter a sabedoria do Espírito Santo para direcionar a sua vida. E o profeta, ele dá uma direção administrativa para o rei. Talvez você venha aqui atrás de um milagre, mas a profecia que eu tenho para você, talvez é uma profecia para organizar a sua vida. A sua vida com Deus está uma bagunça. O Senhor está dizendo: põe a sua vida com Deus em ordem, porque você vai morrer. Você vai morrer. E aqui a Bíblia diz que quando o profeta, antes de sair
templo. Diz a Bíblia no versículo 3, 2, que o rei virou para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te que andei nos teus caminhos diante de ti, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou o rei muitíssimo. Ele morreu por causa de uma doença, mas quando ele vira para a parede,